Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Dev2 Cruz. Eu sou o Cruz e hoje, a pedido aí de um inscrito aqui do canal, a gente vai adicionar uma autenticação ao projeto que a gente fez lá atrás de um stream de vídeo, que eu batizei carinhosamente de Flix Cruz. Então, se você quiser dar uma olhada nesse projeto, se não viu ainda, eu vou deixar ele no card aqui em cima em algum lugar. É só ir lá e conferir. E também o projeto vai estar no GitHub com o link na descrição. Então, para não perder mais esse tipo de conteúdo, se você quiser aí uma pedida sua de algum projeto, alguma feature aí em algum projeto que a gente já fez, seja adicionado aqui no canal, é só deixar nos comentários que eu leio todos e quem sabe aparece aqui numa próxima semana. Então, sem enrolação, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, esse aqui é o nosso projeto, o Flix Cruz, que eu batizei carinhosamente. E ele é um stream de vídeo, tá? A gente tem aqui uma aba de filmes, séries e animes. Então a gente vai adicionar aqui uma autenticação a esse projeto. Como eu disse, se você não viu ainda o vídeo desse projeto, é interessante você ver, caso você não esteja entendendo aqui o projeto, porque no vídeo que eu faço esse projeto, dá mais ou menos em 1 hora aí o projeto, eu explico tudo e a gente vai fazendo desde o início, tá? Da instalação, tudo aí bem explicadinho, passo a passo. Então, se você não conferiu, corre lá para você conferir antes desse vídeo aqui. Aqui a gente só vai adicionar a parte de autenticação ao projeto. Dito isso, a primeira coisa que a gente precisa criar é o nosso arquivo de contexto de autenticação, tá? Para a gente organizar aí a lógica da nossa autenticação através do contexto. Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui é uma constante chamada authContext, e ela vai ser um contexto. Aqui eu vou tipar ela no meu types aqui, eu vou criar uma interface chamada authTypes. Por enquanto eu não vou colocar nada nela, eu só vou adicionar ela aqui. Eu só vou tipar aqui o meu contexto e vou forçar aqui o tipo, certo? Agora, meu contexto criado, a gente precisa criar o nosso provedor, que eu vou chamar de Auth Provider. O nosso provedor, basicamente, ele é um container que disponibiliza todas as informações que a gente criar aqui na nossa autenticação ao longo do meu aplicativo, ao longo da minha aplicação. Então, tudo que a gente criar aqui, algumas funções que serão importantes de login, logout, de auth persist, a gente vai disponibilizar através desse container, que é o Auth Provider. Então, aqui eu vou retornar inicialmente o meu auth context com um provider. E eu vou colocar o value, por enquanto ele vai ser vazio, por enquanto. Agora eu vou criar um estado chamado user. Por enquanto eu vou deixar ele vazio e vou criar outro, deixa eu copiar isso aqui, chamado global loading. Vou botar a primeira letra maiúscula. Inicialmente ele vai ser falso. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui eu vou chamar o meu children e vou retornar ele aqui entre o meu provider, para a gente fazer justamente aquele efeito que eu falei do container estar disponibilizando tudo que a gente criar aqui ao longo da nossa aplicação. Agora eu vou criar aqui no final um hook chamado authUse. Basicamente vai ser uma função que ele vai retornar o useContext e vai retornar o meu contexto dentro dele. Então aqui o meu contexto de autenticação, a estrutura dele está basicamente completa. Agora a gente precisa estar adicionando ali algumas funções que serão úteis para a gente. Mas antes disso eu vou criar uma pasta aqui chamada Services.
E dentro de Services, eu vou criar o auth.tsx. Na verdade é TS só, não precisa ser TSX. Eu só vou utilizar TypeScript, eu não vou utilizar JSX. E aqui eu vou criar uma função que vai ser como se fosse o login ao meu back-end. Aqui no nosso caso a gente não vai utilizar back-end, a gente só vai utilizar front-end. E essa função ela vai simular uma requisição de login ao nosso back-end. Então eu vou chamar ela de sign-in. E ela recebe no parâmetro um login, que vai ser uma string, e um password, que vai ser uma string também. Porque, obviamente, todo login precisa de um usuário e de um password. Em princípio, né? Existem as exceções aí de auth login. Mas no nosso caso aqui a gente vai retornar um login comum. Aqui é um async, colocar uma função assíncrona. E eu vou retornar o new promise, que ele vai ter o resolve e o reject. E dentro do meu new promise eu vou retornar um set timeout, que ele retorna, o primeiro parâmetro é uma função. Por enquanto eu vou deixar vazio, e o segundo é o tempo que ele vai demorar. Então eu vou executar alguma coisa depois de 1 segundo, que é o que eu setei aqui, é em milésimo de segundo, então é 1000 aqui que eu coloco, que é a mesma coisa que 1 segundo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um tratamento que, se não tiver login ou não tiver senha, eu já retorno um erro de cara. Não, na verdade aqui tem que ser TSX, porque eu vou utilizar o alert ali, então é um componente JSX. Então eu vou importar o alert, o alerta, né? Credenciais inválidas. Já estou começando a tratar o meu erro aqui. É como se fosse o back-end, então teoricamente o back-end retornaria isso para a gente. Como eu falei que aqui não tem back-end, então a gente retorna o erro aqui mesmo. Eu vou simular aqui um usuário, eu vou fazer um usuário mocado, vou chamar de mock user. Mock user é justamente isso daqui, ó. Eu criar um dado fake aqui, como se eu estivesse fazendo uma busca numa API e retornando um dado. Isso aqui na prática buscaria no banco de dados e retornaria para a gente. Só que aqui a gente não está usando back-end, então eu vou utilizar dados mocados. Então vou botar o name como Cruz, vou botar o age, idade, vou mentir a minha idade aqui, tá? Então 28 e vou colocar o from de RJ, tá bom. Eu vou fazer o seguinte, se o login for diferente de Cruz, ou a senha for diferente de 123, eu vou retornar, eu vou dar um reject, vou retornar um erro, new error, como credenciais incorretas. Ok? Se não cair nesse erro, eu vou dar um resolve, vou retornar o meu mock user, ou seja, os dados do usuário. Então, parando um pouquinho para a gente entender o que eu fiz aqui. Eu fiz uma verificação que se o login que o usuário está inserindo e a senha dele estão corretas. No meu caso aqui seria Cruz e 123 a senha. Se for diferente disso aqui, eu vou retornar que as credenciais estão incorretas.
Se estiver correta, ou seja, é cruz e é 1, 2, 3 a senha, eu retorno os dados do usuário. Isso aqui é como se fosse uma verificação que aconteceria no back-end, ok? Deixa eu ver se fica aqui. Não, ele vai quebrar. Deixa eu botar um else aqui, só para ficar mais claro aqui o que está acontecendo. Então aqui a gente já tem o nosso serviço ali mocado, criado. Agora a gente vai voltar lá para a nossa autenticação, nosso Auth Provider, e vamos criar uma função chamada login, que vai ser a função justamente de login do usuário. Aqui vai ser uma função assíncrona. E a primeira coisa que eu vou fazer nessa função é setar o Global Loading como True, que é para melhorar a experiência do usuário. Quando a gente vai lá no nosso aplicativo e clica para logar, normalmente ele tem ali, ele mostra para a gente que ele está buscando os dados, para o usuário não ficar achando que a aplicação não está respondendo, é melhorar a experiência realmente ali do usuário. Então esse Global Loading serve somente para isso. Eu vou dar um try catch e vou buscar aquele serviço, deixa eu passar esse serviço aqui para o lado, aquele serviço que eu criei aqui. Então vou retornar como se fosse uma resposta da minha API, vou dar um await sign in, vou importar ele de lá e eu vou passar aqui no parâmetro a mesma coisa que eu passei lá, login e senha. A gente vai repassar isso aqui para frente. Então aqui vai ser login e senha. Ok? Se der erro, a gente vai dar um console.log error. Só para a gente ver o que vai receber aqui. Já adianto que é justamente isso aqui que eu criei que a gente vai receber, mas só para a gente dar uma olhada visualmente como que isso vai ficar. Então vamos lá, eu fiz a requisição, se tiver resposta, se tiver resposta, o que eu vou fazer? Eu vou setar isso aqui dentro do usuário. Vamos lá, recapitulando aqui. Deixa eu ver um erro que tá dando aqui. Fornece tá, eu vou tipar isso aqui. Eu vou criar um novo tipo aqui de usuário. Deixa eu copiar isso aqui. Vai ser user types. E vou colocar isso aqui dentro. Então aqui vai ser string e string. E agora eu vou tipar aquilo lá. User, vou importar do tipo e vou forçar aqui as user types. Aqui eu preciso colocar que ele pode ser indefinido, tá? Senão ele vai acusar um erro para mim. E eu coloco que ele pode ser indefinido adicionando um ponto de interrogação aqui depois do nome. Agora já parou de acusar o erro. Vamos lá, deixa eu tipar isso aqui também. Tipei, agora acredito que está tudo ok. Será que eu preciso tipar isso? Vou tipar aqui também. Ok? E aqui eu vou colocar um finally para no final a gente setar como false para sair o reload ali da aplicação. Então aqui basicamente a nossa função login basicamente já está pronta, né? Agora a gente precisa criar a interface do usuário para a gente fazer esse login, a tela de login. Então vamos lá, a gente precisa criar aqui uma nova pilha, de navegações aqui para a gente começar a fazer a nossa tela de login. Então eu vou criar aqui um loged e dentro de um loged eu vou criar um index.tsx. Deixa eu ver aqui no loged
que aí eu já copio aqui para poupar o nosso tempo. E eu só mudo o que tiver que alterar aqui. Deixa eu tirar esse header. Tira, deixa eu ver, background, isso aqui eu quero. Opa, meu Deus. Isso aqui sai. Eu fiz de errado. Só isso aqui sai. Agora no stack screen, eu só vou deixar uma, que vai ser a tela que eu vou criar aqui no screens. Eu vou adicionar aqui um logged, e vou criar um index.tsx de novo. Agora aqui eu vou criar uma função, vou exportar default mesmo, porque só vai ter ela. Um logged screen. E eu vou retornar, por enquanto, nada muito complexo aqui. Vou pegar uma view center, que é um estilo que eu criei aqui com Styled Components. No outro vídeo eu explico bem isso daí, explico melhor. Basicamente é uma view que eu estilizo com Styled Components, tá? E vou criar aqui também um text center, que é um texto que eu criei com Styled Components. Não importou, por que não está importando? E eu vou chamar de um logged screen aqui só para a gente ver. Deixa eu importar aqui manualmente, porque não está importando, ok? Agora foi. Eu vou chamar aqui de um logged screen e vou importar ela justamente dessa tela que eu acabei de criar, ok? Então a minha tela está criada e a minha navegação também, eu preciso mudar esse nome aqui, uma stack unlogged que eu vou botar, uma stack unlogged, ok? Vamos ver o que eu preciso fazer mais aqui, deixa eu dar uma limpada. Contexto, por enquanto nada. Serviço também não. Aqui é o logged, beleza. Agora aqui no meu navigation, que é um arquivo que eu separei justamente para fazer navegações, na verdade não, no contexto. Lembra do provider que a gente criou? Esse provider aqui, a gente precisa chamar ele em um arquivozinho que eu criei como contexto, que é justamente para a gente conseguir utilizar as funções, os estados, tudo que a gente precisa utilizar para fazer essa autenticação. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então é auth provider, eu importo e eu acoplo tudo dentro desse meu auth provider. Com isso, tudo que eu colocar aqui dentro de Value, eu vou ter acesso ao longo da minha aplicação. Então, é por isso que a gente criou esse contexto, para organizar melhor essa lógica, tá? Então, a gente vai começar a colocar agora as coisas aqui dentro do Value, mas para isso a gente precisa tipar aqui antes. Deixa eu trazer esse types aqui para trás, para a gente não confundir. Eu preciso do meu user, preciso do meu user aqui, eu preciso do meu global loading e eu preciso do meu login. Em princípio, por enquanto, só isso. Para facilitar a minha vida aqui, eu vou colocar N aqui, tá? Na verdade, user, eu posso colocar user type, aqui pode ser boolean, e login vai ser uma função, vou botar certinho, né, da forma que tem que ser, vamos lá, uma função que recebe login password, login como uma string e password como uma string também. E essa função, ela retorna uma promessa que retorna void
Deixa eu... Oh meu Deus, void. Só verificar se é isso mesmo. É isso mesmo, né? A função que retorna void, ou seja, não retorna nada. Então aqui eu já tipei aqui o meu auth types, já criei, aqui parou de acusar esse erro. Então, como eu já coloquei, acoplei toda a minha aplicação dentro de provider, eu já tenho acesso a tudo isso aqui ao longo da minha aplicação. Vamos ver como isso fica. Isso aqui é o que? Mas está aqui um logged aqui. Tá, agora eu vou em Navigations. Cadê Navigations? Aqui é um unlogged, não logged. Vamos lá, Navigation. Aqui a gente tem acesso, como eu disse, ao nosso auth use, que é esse hook aqui que eu criei, ó. Tá vendo? Esse hook aqui, basicamente, ele só serve para utilizar aqui tudo que eu coloquei dentro de value aqui, ok? Então, aqui se eu der um Ctrl espaço, olha aqui que legal, a gente consegue puxar tudo que eu estou passando lá dentro de value. Então fica bem bacana, bem organizado, a lógica fica bem separada aí das coisas da autenticação. Então aqui eu vou pegar o meu user, eu vou fazer a seguinte lógica. Vem comigo para você entender aqui. Vamos lá. Quando que eu estou logado? Quando os dados do usuário estão na minha aplicação, dentro do meu estado. E eu estou deslogado quando eu não tenho dado nenhum. Então eu preciso justamente fazer isso aqui. Quando eu tenho user, eu retorno MyStack. Quando eu não tenho user, eu retorno o quê? Aquela navegação que eu acabei de criar, o MyStack unlogged, ou seja, a pilha de quando eu não estou logado. Deixa eu importar ela aqui. E aí eu salvo isso aqui. Aqui eu acho, deixa eu ver, aqui eu vou ter que deixar vazio. Aqui eu vou ter que deixar vazio para ele retornar a um logged screen, porque senão eu estou retornando alguma coisa, né? É um objeto vazio, com os dados vazios. Então eu preciso deixar isso aqui vazio. Então vamos lá. Agora a gente só precisa criar ali a nossa tela de login. A gente só precisa fazer um input ali para colocar o usuário, senha e um botão de login. Então a gente vai fazer isso aqui no meu estilo Style Index. Aqui eu vou criar deixa eu copiar isso aqui, vou criar um input. Vai ser um text input. Align self, display sai. Deixa eu ver aqui. Isso aqui sai. Background color eu vou deixar como light aqui. Altura, largura eu vou deixar como 40 pixels. E largura 250 pixels. Vamos ver como é que fica isso aqui. E o pad eu vou dar um pad de 5 pixels. Vamos ver como isso aqui vai ficar na nossa tela, disposto na nossa tela. Aqui eu acho que eu já posso fechar, porque eu acredito que eu não vou usar mais. Se eu precisar, eu abro de novo ali. Então eu vou pegar o input do meu style e vamos ver como é que isso ficou. Acho que tá ok, né? Só faltam algumas border radius, talvez, de 5 pixels. 7 pixels. Melhor. Agora eu vou criar aqui um estado de form login. E set form login para fazer justamente ali os dados do meu usuário quanto a login e senha. Aqui o tipo eu vou colocar como login, que vai ser uma string.
e o password. Password que vai ser uma string também. O que eu fiz aqui de errado? State. Ah tá, faltou um objeto isso aqui. Faltou a gente criar aqui o objeto que vai ser uma string e o password vai ser uma string. Acontece. É raro, mas acontece sempre esse tipo de coisa. Vamos lá. Então aqui eu tenho no meu form login o meu login e a minha senha. O primeiro aqui, o value, vai ser o form login. Deixa eu fechar aqui e vai ser o login. On change text vai ser uma função. Deixa eu botar aqui como string, vai ser uma função que recebe um texto como parâmetro e a gente vai setar esse texto dentro de... Na verdade a gente vai repetir o form login. Faltou mais um ponto aqui, né? Form login, e a gente vai pegar o login e vai colocar como esse texto. Faltou aqui a gente setar login password como vazio. Acredito que eu nem precise tipar isso aqui. Acho que não vai dar problema. Agora ficou ok. Então vamos lá. Aqui eu vou chamar um text center só para a gente ver se está funcionando legal isso aqui. Se a gente está alterando esse valor, formLogin.login. Então está alterando aqui, ó. Conforme eu altero aqui, está alterando o meu estado. Que mais que a gente precisa aqui? Um placeholder. Usuário. Não ficou muito bom aqui o título. Deixa eu botar uma color como... Deixa eu ver as cores que eu tenho aqui. Theme.light talvez. Não ficou legal não. Vou ter um branco aqui simplesmente. Ficou melhor. Eu vou aumentar essa fonte também, botar um font size de 20 pixels. Ficou melhor aqui, ó. Beleza, ficou bem melhor. E aqui no meu placeholder text color eu vou vamos chamar o meu tema, as minhas cores que eu tenho do theme use, para a gente utilizar as cores que a gente já salvou aqui. Então colors.light, ficou bom. Colors.dark, ficou bom. Agora sim. Vamos lá, o que mais que eu preciso? Deixa eu centralizar isso aqui no meio. Na verdade é o text, né? Text align center. Beleza. Agora eu vou criar outro aqui. Simplesmente vou copiar e vou colocar senha. E aqui ao invés de ser login vai ser o password. E aqui é a mesma coisa. Aqui eu preciso dar uma margem, né, entre eles. Talvez dar um gap aqui. Enfim, deixa eu dar um margem direto. Margem vertical de 10 pixels e horizontal de 0. Só para dar uma afastada. Agora aqui eu vou alinhar isso tudo ao centro. Margem eu vou dar um alto aqui, horizontal. Então vai ser alto. Ele vai alinhar ao centro. Agora na minha senha eu preciso colocar uma coisinha aqui chamada Security Text Entry. Para quê? Para justamente acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Minha senha não aparece. Isso aqui é um bom
É uma boa prática aí para quando a gente trabalha com senhas no input. Agora acho que só está faltando aqui o nosso botão, né? Botão de login. Então vamos criar ele. Button Center. Vou criar um text center dentro dele. Entrar. Agora a gente vai dar uma melhorada nesse button. O que mais que eu preciso fazer? Agora eu preciso justamente trazer a minha função login, né? Então vou chamar o... Eu gosto de trazer sempre aqui no início a função, tá? É uma prática que eu tenho aí que eu gosto. Então onPress. E a gente precisa chamar o nosso contexto, o authUse, certo? E a gente vai chamar nele o login. Tá, eu só vou chamar aqui direto esse login. Tá. Vou chamar aqui em modo de função. Vamos clicar aqui para ver o que acontece. Credenciais inválidas, ou seja, não é cruz e nem 123. Então vamos colocar cruz e 123. Uma coisa bacana que a gente pode fazer aqui é colocar o Auto Capitalize como none, para ele não ter letra maiúscula. Aqui, ó, vou escrever para vocês, tá vendo? Opa, deixa eu salvar isso aqui. Dá um reload. Aqui, ó, quando eu escrevo, o C está saindo maiúsculo. Eu não quero isso. Eu quero que o C saia minúsculo. Então a gente coloca um Auto Capitalize como none. Vou colocar isso na senha também. E vou dar um reload aqui, ó. Então cruz está saindo letra minúscula e a senha está saindo com Security Text Entry. Então agora eu vou dar um entrar. Tá dando credenciais inválidas. Por que que tá dando? Porque eu ainda não estou passando os meus valores aqui no meu login. Ele precisa necessariamente aqui do meu login como primeiro parâmetro e a senha como segundo parâmetro. Então vou passar isso aqui agora. Deixa eu dar um reload aqui de novo. Cruz e 1, 2, 3. Entrei, entrou, funcionou. Então o nosso login aqui já está com cara de login, correto? Já está funcionando aqui a nossa lógica de login. Mas tem algumas melhorias que a gente pode fazer aqui. A primeira delas é melhorar a experiência do usuário, né? Então vocês viram que aqui, ó, quando eu cliquei no login, quando eu cliquei no login, não aparece nada, entendeu? Tipo, simplesmente fica aquela página estática ali. A gente pode colocar ali um Activity Indicator para melhorar a experiência do usuário. Então, a gente pode fazer isso aqui no, com o nosso Global Loading. Deixa eu ver. A gente pode fazer isso aqui no nosso Navigation. Cadê o nosso Navigation? Aqui. Então no nosso Navigation eu vou pegar o nosso Global Loading aqui. E se Global Loading for verdadeiro, a gente vai retornar... Deixa eu botar umas chaves aqui. A gente vai retornar o View Center. Aquele nosso View Center com Activity Indicator nele. Vamos ver como é que isso fica aqui?
Ó, Cruz 1, 2, 3. Não apareceu nada aqui. O que aconteceu? Deixa eu botar um, se for falso aqui, pra gente ver o que tá acontecendo. Ah tá, a gente precisa melhorar essa altura primeiro, botar 100% e a largura também, botar 100%. E aí beleza, já tá aparecendo aí a nossa tela de espera para o usuário logar. Então deixa eu tirar aqui o negativo, já conseguimos consertar. Então agora quando o usuário loga, ele tem uma tela ali que está carregando, a gente não fica mais naquela tela estática. E em princípio também, quando a gente vai fazer outras coisas aí, talvez criar uma conta, várias coisinhas assim, é sempre importante a gente permitir o usuário fazer apenas aquilo que a gente quer que ele faça. Não, por exemplo, a gente vai criar uma conta, aí o usuário coloca os dados dele lá, aí ele clica em registrar. Só que quando ele clica em registrar, ele ainda pode continuar clicando em registrar. Isso aí pode acontecer de criar várias contas diferentes e dar problema no login, são várias coisas aí que a gente melhora até na nossa aplicação quando a gente melhora a experiência do usuário. Então é sempre bom ficar atento nisso. Então aqui agora a gente já melhorou a experiência do usuário. Agora a gente precisa também criar uma função de logout. A gente vai fazer isso aqui também no nosso arquivo de contexto de autenticação, auth context. A gente vai criar aqui uma const logout, que vai ser uma função. Eu vou copiar isso aqui por enquanto. E ela, por enquanto, não vai ser uma função assíncrona, tá? A gente vai botar para carregar o global e simplesmente vai dar um set user como null. A gente vai zerar o usuário. A gente vai passar ela aqui também, aqui no nosso provider, e a gente vai acertar lá o nosso types, colocar esse logout. Aqui ela não recebe parâmetro nenhum e ela simplesmente retorna um void, não retorna promessa, tá? Pronto, não tem o sinal de mais e menos. Beleza, ela retorna um void, não retorna nada basicamente. Agora a gente vai pegar esse logout e colocar ele nessa telinha aqui, ó, que é a tela de conta do usuário. Então a gente vem em account, que é essa tela, justamente essa tela, e a gente vai criar aqui um botão center e com um texto dentro dele de sair. Eu não vou perder muito tempo aqui estilizando esse botão não, pra gente dar uma aceleradinha aí, que eu já expliquei bastante coisa, acabou tomando muito tempo. Então vamos lá, a gente precisa pegar aqui do auth use nosso logout. Oh meu Deus, nosso logout, e a gente simplesmente retorna esse logout aqui. Então quando a gente clica, ele sai da nossa aplicação. Mas a gente esbarra em outro problema. Vamos lá, eu loguei, o usuário está logado. Agora se eu vier aqui e fechar o aplicativo, e abrir ele de novo, o login do usuário ele não persiste, tá vendo? Mesma coisa acontece se eu reiniciar aqui, ó. Vou logar, logou, se eu der um reload aqui, ele volta para a tela de login. Por quê? Porque esse login não está persistido. E para a gente fazer isso, que é uma parte muito importante de login, para o usuário não ficar tendo que logar toda vez que ele entra no nosso aplicativo, a gente precisa instalar uma biblioteca chamada Async Storage, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, para fazer esse login ficar persistido. Então aqui eu vou parar aqui a minha aplicação, dar um Ctrl C, tá parando o server aqui, tomar uma água.
Parece que está demorando, não sei porquê. E a gente adiciona aqui o nosso Async Storage. Aqui na documentação a gente vê que a gente precisa dar um npx pod install, tá? Senão não vai funcionar como deveria aí a nossa aplicação. Então vamos dar um npx. E aqui, ó, na documentação, no uso dessa biblioteca, a gente vê aqui que ela é bem simples, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí melhor nessa biblioteca, dá uma olhadinha nesse site aqui, que é a documentação deles. Mas aqui eu nem vou perder muito tempo com isso, porque é bem simples. Eu só vou copiar aqui um import. Deixa eu minimizar ela aqui. Tá dando um npx ainda. Ok, pod install terminado. A gente vai dar um yarn iOS novamente para subir a nossa aplicação de novo. Enquanto isso a gente vai bebendo mais água, sempre importante é se hidratar. E aproveitando aqui a inicialização do projeto novamente, eu vou te lembrar aí novamente para você deixar o like aqui e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, porque eu sempre estou trazendo aí conteúdos, pretendo cada vez estar melhorando mais aí nos projetos, trazendo novas features aí para o canal. E é isso, deixa o like aí e se inscreve no canal, valeu? Então, dando continuidade aqui com a nossa biblioteca instalada, agora a gente vai fazer o nosso login persistir no nosso aplicativo. Então a gente vai vir aqui no nosso auth context, o auth provider, na verdade, e a gente vai importar aqui a nossa biblioteca, Async Storage. E qual que vai ser a lógica do negócio? Quando o usuário clica para fazer login, a gente bate lá no nosso fake backend e se estiver correto, se tiver uma resposta, a gente salva esses dados localmente e depois a gente faz uma verificação para ver se esses dados estão salvos localmente. Se estiverem localmente salvos, significa que o usuário já fez esse login, ou seja, ele está autenticado. Então a gente simplesmente dá continuidade aí no processo, ele tem acesso ao nosso aplicativo logado, beleza? Então essa é a lógica. Para a gente fazer isso aqui na nossa função login, se o usuário estiver logado, ou seja, se tiver resposta aqui no nosso login, a gente simplesmente vai pegar o Async Storage, vai botar um set item e eu vou chamar aqui de user e eu vou colocar essa resposta como json.stringify, porque para a gente salvar localmente tem que ser uma string, tá? A gente não pode salvar um objeto localmente, então a gente tem que passar isso aqui para uma string. Então salvamos aqui no usuário e setamos a resposta também dentro do estado user. Então aqui na função login já foi, é somente isso aqui mesmo. Já no logout a gente precisa tirar esse dado salvo localmente. Então a gente precisa aqui dar um try catch, porque vai passar a ser assíncrono isso aqui. E a gente simplesmente vai dar um await async storage .remove item, e a gente vai colocar o item aqui. Isso aqui foi eu que escolhi, tá? Esse nome aqui, @user, foi eu que escolhi. Poderia ser qualquer coisa aí, usuário sem arroba, só coloca um nome que faça sentido aí na sua aplicação. E depois a gente simplesmente zera o usuário aqui novamente. Aqui eu vou dar um console.log erro, só para se acontecer alguma coisa aí. E agora fizemos aí o bruto. Agora a gente precisa criar uma nova função que ela vai ser a verificação se o usuário está logado. Quando o usuário entra no nosso aplicativo, a gente tem que dar um fetch. A gente tem que verificar se o usuário está logado. Então a gente vai criar isso aqui agora. Então vai ser o auth verify, na verdade o auth aqui maiúsculo.
vai ser uma async function. Vamos dar um try catch. Vamos dar um set global loading aqui inicialmente para ficar ali a experiência do usuário ficar melhor. E aqui eu vou dar um const user, vou chamar de user storage, que user vai conflitar aqui com meu estado que eu criei aqui em cima. Então await async storage.getItem, e eu vou pegar aqui o que eu criei aqui em cima. Vamos lá, e se tiver esse usuário, se existir esse usuário local, eu vou simplesmente setar o set user, eu vou setar esse usuário dentro do meu user, passando ele para JSON, porque lembrando que ele está em string, ele não é um objeto, então eu preciso voltar ele de string para objeto. Então eu tenho que dar um JSON parse. Vamos lá, então se eu tiver esse usuário local, eu coloco ele dentro do meu user, o meu estado aqui. Lembrando que é o que eu estou verificando aqui no meu navigation. Se existe user, eu retorno login. Se não, eu retorno para a tela de login. Ok? Então aqui o catch, eu simplesmente vou dar um console log também. E aqui a gente precisa dar um finally como set global loading como false, ok? E eu vou retornar esse auth verify aqui no use effect. Ou seja, na primeira renderização eu vou verificar se esse usuário está logado ou não, ou seja, se eu tenho dados dele localmente ou não. Eu faço isso aqui, é bem simples, uso um use effect e chamo essa função que eu acabei de criar. Vamos ver como é que isso fica? Se eu der reload aqui, ainda não acontece nada porque eu ainda não fiz um login. Vou dar um reloading aqui porque eu ainda não fiz esse login e vou logar agora Cruz e a senha é 123. Então a gente vai entrar. E agora eu vou dar um reload aqui para ver se esse login persiste. Persistiu. Vocês viram aí, vou fechar o aplicativo, vou abrir ele de novo e o login continua persistindo. Agora a gente vai sair do aplicativo. Então eu vou sair e ele saiu. Deixa eu fechar de novo. Vamos ver se funciona. Funcionou certinho. E beleza. Tá tudo funcionando como deveria funcionar. Caso vocês queiram ter acesso a esse código para ir acompanhando aí com o código final pronto, é só dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui o link na descrição. E clicando lá vocês veem aí o código, se está batendo, se está tudo certinho, se vocês estão seguindo aí conforme eu fiz aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Autenticação em todos os aplicativos mobile é algo fundamental, é muito difícil fugir disso aí em qualquer aplicação. Então é fundamental a gente entender ali os passos, o contexto de autenticação ele é bem importante para a gente organizar melhor a nossa lógica de autenticação. E gostei muito aí de um de vocês, um inscrito, trazer essa feature, esse desafio aí para cá, para o canal, gostei muito de trazer aqui. Então se você aí, você é inscrito, você que está vendo esse vídeo, tem interesse de ver algum projeto, alguma feature sendo adicionado em algum projeto que eu criei, é só colocar aqui nos comentários que é muito provável que eu vá trazer, certo? Então deixa o like, não esquece de se inscrever nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo, porque toda semana eu trago esse tipo de conteúdo para cá, conteúdo de qualidade top. E é isso, valeu!